Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, em nome de Jesus, nosso Divino Mestre, nosso querido amigo. A toda a espiritualidade amiga, nós agradecemos de coração, porque esse é o momento que nos traz um pouco de paz. Muitas vezes, na correria do dia a dia, a nossa atenção são para coisas tão pueris, tão materiais, tão duras em si mesma, mas nesse momento nós nos apegamos a Jesus. Nós trazemos Ele para o nosso coração, ao nosso lado, para que nós possamos compreender melhor a lição que Emmanuel nos traz através do livro Caminho, Verdade e Vida, que é a psicografia do nosso querido Chico. Mas Emmanuel sabe das nossas necessidades e parece que quando nós abrimos esse livro bendito, ele traz para nós algumas respostas às nossas inquietações, os nossos pedidos, os nossos esforços. E sempre nessa hora nós podemos analisar e ter o coração mais em paz, para que nós vejamos aonde precisamos alterar a nossa rota. Porque esse é um caminho que nós fazemos e que ele precisa muitas vezes de direção. Por isso que a lição de hoje se chama Endireitai os caminhos. Endireitai os caminhos porque muitas vezes nós mesmos pegamos atalhos nesse caminho que devia ser reto. E nesse endireitai o caminho, é dentro de nós que esses caminhos existem. E está em João, capítulo 1, versículo 23, uma citação de João Batista, que diz assim: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E Emmanuel vem nos explicar melhor essa exortação de João Batista. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimada e vencidas. Onde está Jesus, que ele não me veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia
ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João: endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram nas veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego das paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir a alma ao Salvador, que aceitou humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da tua existência. Regenera os teus impulsos, desfaz as sombras que te rodeiam e cinti-lo-á ao teu lado com a sua bênção. Olha, endireitai os caminhos. Esse endireitai os caminhos nada mais são do que a gente fazer o que na doutrina espírita se prega muito, é a reforma íntima. Porque muitas vezes nós pedimos tanto ao Cristo, pedimos tanto a Ele, mas não queremos mudar 1 milímetro daquilo que vivemos. Não queremos que a nossa vida seja abalada de jeito nenhum. Como Ele mesmo diz aqui, muitos clamam pela paz, pela presença divina, e por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimada e vencida. Por quê? Porque nós queremos que as coisas caiam do céu. Qualquer sacrifício que nós tenhamos que fazer para que a nossa vida conquiste a paz, que nós conquistemos a harmonia em nosso lar, qualquer que seja a cura de uma doença, muitas vezes, nós queremos que Deus venha colocar a mão e ainda pedimos realmente assim, que Jesus coloque a mão sobre isso ou sobre aquilo. E não é justo, porque nós não queremos mudar 1 milímetro do que somos, do que fazemos, do que pensamos. Então, nós precisamos fazer essa transformação dentro de nós, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso modo de ser, naquilo que fazemos. A transformação não se dá de um dia para a noite, como nós já comentamos aqui algumas vezes. Essas coisas não são da noite para o dia. São aos poucos,
Mas quando nós queremos alguma coisa de Jesus, queremos que Ele esteja conosco e venha nos favorecer o mais urgente possível. Nós esquecemos de dar a nossa parte. Esquecemos o que o próprio Cristo diz: a cada um segundo as suas obras. Olha os caminhos que nós estamos percorrendo. Que caminhos percorremos? Nós precisamos saber sobre isso. O que fazemos, o que pensamos, como agimos. Só assim, endireitando os caminhos, é que nós vamos sentir a presença de Jesus. Porque Ele não deixa de estar conosco todas as horas, todos os dias. Ele está conosco. Mas nós só vamos sentir a sua presença quando nós nos inteirarmos dessa verdade. Jesus é conosco. E nós, quando seremos com Cristo? Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja, que Ele nos ilumine, que nos ensine a ser melhor a cada passo, nos preencha com o seu amor, com a sua luz. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.